Domingo, dia 21 de abril de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Vamos tentar ocupar a noite de vocês para fugirem desses programetas que acontecem nessas emissoras falidas, né? Não porque o Elon Musk vai comprar a Globo, claro que não. Isso é uma brincadeira que foi lançada, né? Todo mundo deitou e rolou com isso, evidentemente, e para alfinetar os invejosos que viram mais uma vez o nosso ainda presidente Jair Bolsonaro levar multidão para a praia de Copacabana. Claro que a festa de hoje não foi para ser comparada com a festa da Avenida Paulista do último dia 25 de fevereiro, mas foi feita para anunciar ao mundo, através da transmissão do jornalista português Sérgio Tavares, o porquê Elon Musk resolveu dar apoio à nossa causa conservadora, que se resume em liberdade. Simples assim. Não queremos nada mais do que isso. Foram diversas menções ao bilionário americano que chamou para si uma luta que até então era mantida pelo ex-presidente e os brasileiros, evidentemente. Claro, o mito sempre carregando à frente a bandeira do Brasil, a bandeira da liberdade, da família, né, da pátria, da religião, bandeiras conservadoras. Mas o peso para ele é muito grande. São 6 anos ao menos, apanhando diariamente dessa imprensa consorciada, falida, né, dessa política aí degradante. Ou seja, era necessário que surgisse alguém para carregar, para ajudar a carregar essa bandeira. E sim, o resultado foi alcançado. E o momento não poderia ser mais oportuno, já que há menos de 2 semanas, Elon Musk mandou para o espaço tudo aquilo que ele já sabia de sua plataforma. Tudo aquilo que aquele ministro lá de Brasília, né, da Corte Maior, queria esconder, tudo no sigilo. E aí o Elon Musk pegou um de seus foguetes, mandou para o espaço. Simples assim. O pastor Silas Malafaia deitou e rolou no direito de fazer um resumo de todas as arbitrariedades daquele ministro, sem medo de consequências. O que nos dá a esperança de que existe sim alguma carta na manga para o embate final. Aliás, o Silas Malafaia chegou a pedir a renúncia dos comandantes das Forças Armadas. Podemos dizer que ainda são, sei lá, tem gente de bem lá dentro. Vamos respeitar aqueles que são de bem, aqueles que honram o trabalho que já prestaram dentro de suas armas, né? Mas os comandantes, façam-me o favor, hein? Muito bem. Claro que ele arrancou aplausos quando pediu a renúncia desses comandantes. A maior pressão, a pressão que existe agora para valer contra aquele ministro, pelo menos aos olhos dos congressistas americanos, é com relação aos ofícios enviados às plataformas para cumprimento de decisões do ministro, sem a presença de um ofício. Fazendo uma comparação para tirar as dúvidas de quem ainda não conseguiu entender direitinho o que significa isso, para a compreensão de todos, é como se tivessem divulgado o mandado de prisão de alguém e não divulgaram a decisão que fundamentou a prisão. Ou seja, você está preso, por quê? Não importa. É mais ou menos isso. E o ofício para cumprimento dos bloqueios de contas, sem a decisão que fundamentou o bloqueio, o pedido dos bloqueios, é a mesma coisa. Mandou bloquear, mas não explicou o porquê, não mostrou o porquê. Por isso, a comissão da Câmara dos Estados Unidos quer que a Casa Branca informe sobre os documentos trocados entre o governo americano e o governo brasileiro para bloqueios de redes. Sim, porque o Joe Biden também andou trabalhando nos porões da Casa Branca para cercear o direito de liberdade de alguns republicanos. O que provocou, evidentemente, que o Congresso americano
queira ouvir no próximo dia 8 agora de maio, ao vivo e a cores, o dono da plataforma X, o Elon Musk, que deverá relatar, tintim por tintim, tudo que foi apurado dentro da plataforma. Lá ele vai poder dizer tudo, sem risco, porque são os congressistas que estão pedindo para que ele parle. Né? Tudo isso acabou provocando aí contestações ao ministro xerife, tanto de políticos, do próprio STF e do governo, que querem agora uma nova postura daquele ministro. O acúmulo de atritos dele ampliou o alcance dos questionamentos sobre os limites da atuação da magistratura, né, principalmente dele dentro do Supremo. Segundo reportagens aí da revista Veja, também conhecida como Oia, né, vários integrantes do Congresso, do governo e da corte, que costumam inclusive oferecer respaldo às ações daquele ministro, agora admitem reparos, né, e reconhecem nos bastidores a necessidade de ajustes. Eles afirmam que uma mudança calculada e gradual de postura seja importante para baixar a temperatura dos recentes embates protagonizado por aquele ministro. Aliás, tem um ministro aliado ou alinhado a ele que defende a ideia de que ele deve recuar ou, ao menos, atenuar suas ações para que a temperatura realmente caia. Inclusive já fez avaliação de que críticas que antes eram direcionadas somente para o próprio ministro, se voltasse agora contra a corte inteira, contra o Supremo por um todo, né? Isso, segundo integrantes aí do Judiciário, teve como consequência o avanço de projetos no Senado. Não sei se teve muito avanço, né? Mas propaganda teve, mas avanço mesmo ainda não teve nenhum. Mas avanços que miram o Supremo Tribunal Federal e a queda de imagem, obviamente, do órgão perante a população. Isso sim. Hoje eu, pelo menos, não conheço um único cidadão que admire a Suprema Corte. Muito pelo contrário. Agora, não é só isso. Soma-se a tudo isto o péssimo desempenho do governo atual num todo, né? Que vem causando estragos econômicos aos brasileiros e deixando claro a incompetência do atual mandante, que tem como projeto de governo avermelhar por inteiro a nação brasileira. Mais uma vez, segundo a revista Oia, ou Veja, o Luiz Inácio voltou a destratar auxiliares, como nos tempos pré-cirurgia do quadril. Será que operou mesmo? Bom, dizem que sim. Mas naquela época o mau humor dele era acreditado às dores que sentia nas cadeiras, como diz lá no interiorzão, né? O mal das cadeiras. Mas na viagem que ele fez essa semana para a Colômbia, dizem que ele ficou revoltado, ficou bronqueado da vida, porque tomou um chá de cadeira do presidente Gustavo Petro e não gostou nada. E por isso sobrou para todo mundo em geral. Foi bronca para todo lado. Além disso, auxiliares dizem que Luiz Inácio tem se atrapalhado com números e outros dados do governo durante agendas de trabalho. Bom, se é de trabalho eu não sei porque eu nunca vi ele trabalhando, né? Mas dizem que é. Eles se referem a lapsos, como quando acusou Israel de matar 12 milhões e 300 mil crianças. Olha só que absurdo. Um dado totalmente irreal, né? Exageros em números, execuções de obras invisíveis que ninguém sabe onde e como está, né? Essa é a verdade. Promessas impossíveis de serem realizadas por falta de recursos, graças aos excessos de gastos do casal esbanjador, que fez o Brasil acumular aí mais de 1 trilhão em dívida pública. Verdade é que o mau humor se espalhou por toda Brasília, parecendo um verdadeiro Big Brother Brasil,
onde todos esperam para saber quem vai para o paredão. Bom, nós sabemos quem nós queremos que vá para o paredão. Mas o que importa mesmo é que a esquerda está raivosa. Está aí se estribuchando, porque nunca imaginavam que, passado 17 meses do novo governo, o mito ainda conseguisse manter sua popularidade. Ou seja, parece até que eles se esqueceram que dia 25 de fevereiro foi o que foi na Avenida Paulista. Aquela manifestação que não existe igual. E hoje pode não ter sido tão grande em números, mas foi quentíssima pelo momento, como eu disse, pelo qual o Brasil está passando, onde o mundo está assistiram ao vivo e a cores através da transmissão do jornalista Tavares, como eu disse, né? E vários recados de carinho a Elon Musk, que por hora não vai causar nenhum efeito maior. Por quê? Porque ele sabe que dia 8 é que ele vai falar o que tem que ser dito. É lá que ele vai dizer o que tem dito. Não interessa ao Elon Musk aumentar o acerramento nesse momento, porque só vai servir para fazer barulho, mas efeito prático é dia 8 que vai acontecer. E certamente o governo Biden vai querer explicações do governo brasileiro, de um jeito ou de outro, porque o fato é que há muito tempo as plataformas de empresas americanas estão sendo cerceadas dentro do território brasileiro. Isso é fato. Os americanos não vão deixar por menos, até porque quem está botando pilha são os republicanos de Donald Trump. E nós sabemos o que isso significa. Portanto, meus amigos, foi mais um dia de festa conservadora, onde não houve um único incidente, não houve sujeirada largada na linda praia, né? Muito pelo contrário, todo mundo ordeiro, sem faixas provocativas, sem incidente algum, totalmente limpa, livre e honesta a manifestação dos conservadores, onde havia não somente idosos, mas muitos jovens também, o que serve para mostrar que o conservadorismo ainda está vivo no Brasil, ao contrário do que a esquerda tenta fazer, que é manter aquela imagem de que conservadorismo já era, estamos em outro mundo. Será? Eles estão enganados. E aí, só nos resta agora esperar os próximos passos que a esquerda vai tentar tomar nessa semana para querer aí equilibrar um pouco as forças. Mas olha, do jeito que eles estão sem din-din, é difícil agradar alguém, hein? Mas era o que eu tinha para vocês, meus amigos. Espero que isto sirva para animar a noite de domingo, que vocês gostem desse vídeo, mandem os links para os seus amigos, convide eles a se tornarem inscritos no canal, né? Deixem os likes e deem aquela força ao canal Terra Brasilis News. E, claro, tenham um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.